Maurício Ferreira Ribeiro, o envolvimento do Onyx Lorenzoni com o INSS, QD, ninguém cita. Ó, quer ver aqui, ó? Eu ia trazer, mas eu tirei da agulha. Eu tinha preparado até um trecho aqui do AGU, Advogado-Geral da União, o Messias, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Deixa eu até pegar e trazer para repercutir com vocês aqui essa fala do Advogado-Geral da União, o Messias, na qual ele coloca essa questão do governo Bolsonaro, né? Na fraude do INSS. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, ó. Olha só essa fala aqui do ministro Jorge Messias. Eu ia destacar isso aqui com o Suma. Achei extremamente interessante este ponto da fala aqui do Jorge Messias. Ó. Nós poderemos ter mais instrumentos para adotar as medidas necessárias para preservar o interesse da sociedade brasileira. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior, foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar. Josué Krug, meu grande parceiro, está aqui, ó. Nada tem a ver se é ou não americano. Seria a mesma coisa que considerássemos imbecis qualquer brasileiro, já que o Bozo foi o presidente eleito. Perfeito, perfeito, meu grande camarada Josué Krug. Papa agostiniano, importante, ó. Josué conhece dessa matéria, ó. Olha aí. Grande Josué Krug. Mas olha aqui o que o Jorge Messias está dizendo do envolvimento do governo Bolsonaro, e ele vai tocar aqui num ponto fundamental, que é o fato do Bolsonaro ter colocado a Dataprev, que é a empresa responsável pela administração de todos os dados e tecnologias do INSS, para privatização. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, professor de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Eu quero dizer uma coisa aqui que as pessoas não se dão conta, mas que, na minha opinião, e gostaria que vocês apurassem, eu vi realmente, eu acho até que a imprensa divulgou algo sobre isso pela manhã, a partir de um vazamento de informações sigilosas, e é importante que isso seja apurado, mas a autarquia previdenciária, o INSS, ela trabalha com uma tecnologia fundamental, que é a tecnologia suportada pela Dataprev. A Dataprev, ela é a empresa de tecnologia que dá suporte à Previdência Social. Eu queria que vocês lembrassem que a Dataprev, ela estava incluída pelo governo Bolsonaro na lista de desestatização. Esta empresa, ela foi desmontada. Assim que o presidente Lula assumiu, ele retirou a empresa da lista de desestatização, porque era fundamental que nós tivéssemos uma empresa pública que zelasse pela qualidade, pela garantia dos dados. Eu acho que está muito claro para todos nós que foi perpetrado ali uma engenharia criminosa e que é importante que o governo anterior e os seus representantes, inclusive no parlamento, eu vi que teve um deputado que fez um vídeo. Engenharia criminosa, hein? Engenharia criminosa. Eu destaco aqui a palavra que o Jorge Messias utilizou. E além da Dataprev, estava nesse programa de privatização também o Serpro. Se tu juntar o Serpro e a Dataprev,
é o banco de dados que reúne todas segurados e beneficiários da Previdência Social, todos os servidores públicos, toda a questão de dados da Receita Federal, é o SERPRO. Então, o Messias falou aqui só da data prévia, eu trago em reforço. O SERPRO estava na linha de privatização também. Sobre o sucateamento do INSS, eu sempre falo quando eu me manifesto sobre as questões do INSS, da Previdência Social, que a gente perdeu 26 mil servidores no INSS. De 2015, quando tiraram a presidenta Dilma, 16, né? 15, 16, para 2022, final de 2022, começo, janeiro de 2023, quando o Lula assume, né, na presidência da República, nós tínhamos 45 mil servidores lá em 2015 e em janeiro de 23 nós tínhamos 18 mil servidores no INSS. Então, esse quadro aqui que o Jorge Messias está trazendo é extremamente importante nesse debate. A engenharia criminosa do governo do Jair Bolsonaro, né, dos ministros Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes, que foram os ministros que geriram a Previdência Social nesses nefastos 4 anos de Brasil sob Bolsonaro, de fato houve uma intenção deliberada de arrasar com o INSS, de destruir a Previdência Social para além da reforma, para da deforma da Previdência que eles fizeram, né? Então, vamos... Aqui ele fala agora, ele começa a falar do vídeo, né, que o Nicolas Ferreira andou publicando aí nas suas redes. Ontem, com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população, é importante que ele questione ao presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou, por que o presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou colocou a empresa pública que dá suporte à produção e à guarda desses bens para vender e desmontou essa empresa. Eu espero que isso seja apurado. Eu espero que ele pergunte ao antigo ministro da Previdência por que o Ministério da Previdência não adotou as providências necessárias para fazer a investigação quando já havia indícios de denúncia de irregularidades, quando teve desconto. Eu quero que o deputado que fez um vídeo de lacração pergunte ao ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior quais foram as providências adotadas por este governo quando o Congresso Nacional flexibilizou a regra criada ainda no governo anterior, em razão dos indícios de fraude, a flexibilização que garantia a revalidação dos descontos. Porque o presidente anterior sancionou esta medida. Então, ele tem que se explicar. Eu quero agora que ele venha a público e se explique. Por que os apoiadores deste governo não venham a público e se expliquem? Nós queremos explicar. Nós queremos que a sociedade tenha conhecimento integral. Este governo tem um único interesse, que a sociedade saiba exatamente tudo o que aconteceu, por que aconteceu e quais são os interesses envolvidos neste esquema criminoso. E a linha do tempo, é muito importante que a gente tenha acesso à linha do tempo. Muito obrigado, eu fico à disposição. Obrigado, ministro Messias. Passamos agora para as perguntas. Isso, aí foi uma excelente fala do Messias, né? A gente transmitiu toda essa coletiva aqui, né, dos ministros, está ali o Vinícius da AGU, o novo ministro da Previdência Social, o novo presidente do INSS, sentados à mesa, né? E a partir de agora eles passam, inclusive, a responder algumas perguntas da imprensa aí, né? Vamos curtir junto aqui, vamos deixando comentários, vamos conversando aqui, ó. Jorge Messias botando os pingos nos is, ó, diz a Idalina, né? Perfeito, perfeito. Ou não anuíram de fato. Ainda uma dúvida sobre como essa comunicação vai ocorrer. São 2 os canais, salvo engano, na fala do senhor. Para deixar bem claro, é o meu INSS e o 135. Devolução dos recursos aos aposentados. Perfeito. Obrigado pelo pergunta dela. Quais os canais? Serão 9 milhões de pessoas que receberão a manifestação ou o chamado pelo INSS de que ele teve algum tipo de desconto em folha associativa.
Quanto ao canal, a informação ativa será pelo meu INSS. Se ele tiver dúvida, ele pode ligar no 135 e ter a informação de que ele foi avisado que tem desconto ou que não tem desconto. Esse tipo de informação do 135 ela é acessória, em que você tem um controle dentro da própria administração da situação que se encontra aquela pessoa. E daí você vai ter informação de valor, vai ter a informação efetiva de qual associação a partir do dia 14 de maio. Presidente, aqui é Adriana Fernandes, eu sou da Folha de São Paulo. Eu queria entender A Folha golpista. o que acontece, em quanto tempo as pessoas que... Esse processo, entendo que esse processo, como o ministro Messias falou, ele é lento, ele é demorado, ele é complexo. Então, eu imagino que as pessoas não vão... a justiça brasileira ela vai demorar para reaver esses recursos, e houve um compromisso do governo com o ressarcimento. Eu queria que o senhor pudesse dizer quanto tempo isso pode acontecer, até que se use o dinheiro do Tesouro Nacional, como é que está sendo feita essas conversas, para o caso de uma demora muito grande do processo judicial. O ministro Messias anunciou uma ação dura, mas ela pode demorar. Em segundo, queria que o senhor explicasse a medida que o senhor adotou hoje, que está publicada no Diário Oficial da União, em relação ao consignado. E também eu gostaria de perguntar ao o ministro da CGU, como é que o senhor viu as declarações, as críticas do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que culpou a CGU de não ter feito um alerta ao governo? Bem, bom dia, obrigado pelas perguntas. A primeira questão era a questão do ressarcimento, se vai demorar ou não. A nossa ideia, primeiro, é quantificar as pessoas e valores que não foram indenizados ou que estão de maneira irregular. Tão logo tenhamos esse montante, nós realizaremos o pagamento em folha do segurado. Isso aqui é interessante, né? Esse processo de ressarcimento, o pessoal acha assim que é do dia para a noite, né? Que funcionam as coisas. O pessoal não entende como é que funciona a administração pública, os procedimentos necessários, né? Vocês vejam que ainda estão acontecendo descontos nessa folha deste mês, porque a folha já tinha sido rodada com os descontos. Então não é assim do dia para a noite que a administração pública consegue fazer essa devolução. Há um tempo necessário aí, mas qual o tempo, Porchin? Qual o tempo? Tá? Eu vou dizer assim, ó, pelo menos uns 2, 3 meses, no mínimo, para que o INSS, para que o Ministério da Previdência possam fazer isso que o presidente do INSS aqui vai responder agora, meu colega, inclusive, da Procuradoria Federal, né, que é levantar os dados de quem teve descontos irregulares e quem teve descontos regulares, porque muitos descontos, nem todos os descontos realizados são irregulares. E aqui vem outra questão, né? Que a imprensa se acelerou para dizer que é uma fraude de 6 bilhões e o montante é muito menor do que 6 bilhões. Porque 6 bilhões, o que é? É o total de descontos de todas as associações, mesmo daquelas que não são investigadas. Então, os irregulares é muito menos do que 6 bilhões. A gente deve ter algo aí em torno de 1 ou 2 bilhões de descontos irregulares. Vocês podem escrever e me cobrar depois. Tá? Então, o governo precisa averiguar quais descontos foram legais, autorizados e quais não foram. E é exatamente isso que os ministros disseram na coletiva hoje.
nessa questão dos descontos, depois aqui, quero responder o Marcelo Lacerda, que está aqui perguntando, ó, se uma CPI mista envolvendo o Senado e se incluir o período do governo anterior, se não será um tiro no pé na oposição. Eu acho que é um tiro no pé total que eles estão dando, tá? Porque vai aparecer tudo que o desgoverno Bolsonaro fez em relação ao INSS e à Previdência Social. Mas já aprofundo, tá, Marcelo? Já aprofundamos aqui. Vamos ver a resposta do ministro sobre o prazo para devolução. Ó. As ações que foram ingressadas agora são cauteladas exatamente para garantir que esse pagamento seja ressarcido a quem é devido. Para que, se o INSS tiver que pagar antecipadamente esse valor antes de receber da Justiça, ele seja integralmente ressarcido e retorne aos cofres públicos. As medidas esse dinheiro primordial para a gente custear esse ressarcimento aos nossos aposentados e pensionistas.